A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Graça e paz, amados, tudo bem? Glória a Deus que você está conosco aqui. Fica firme, não desanima. Vamos lá, 6 capítulos por dia de Mateus. Não desanima, tá, querido? Nós vamos ler hoje do 7 até o 12. E eu vou trazendo as curiosidades rapidinho aqui. Então, nós estamos agora em Mateus 7. Nós vimos aqui, começa falando sobre acerca do julgamento, tá? E acerca do julgamento tem bastante confusão na Bíblia, porque a gente vê coisas erradas na igreja e alguém fala assim: olha, mas não pode julgar, porque à medida que julgares, será julgado. Querido, aqui está falando sobre julgamento hipócrita. Digamos assim, se eu sou um camarada que sou fofoqueiro, eu não posso julgar aquele que também faz fofoca. Eu tenho que tirar a trava do meu olho. Se eu sou uma pessoa que sou iracunda, uma pessoa que briga, que discute com as pessoas, eu não posso julgar aquele camarada que é iracundo, que é nervoso, porque eu faço igual. Então aqui está falando no capítulo 7 que eu não posso julgar as pessoas naquilo que eu também faço. Isso é hipocrisia, tá? E também quando ele fala assim, quando fores retos, não dê pérolas aos porcos, tá? Ele está dizendo assim que quando as pessoas que não querem aceitar o teu julgamento, elas não querem saber de Cristo. Então, se você vai falar de Jesus para o teu patrão, tu vai falar de Jesus para uma pessoa que diz assim: eu não quero saber. Essa pessoa, a Bíblia está dizendo, está chamando ela de cão e de porco. Então, não jogue pérolas aos porcos. As pessoas que não querem saber de Cristo são consideradas na Bíblia como animais, porcos e cães, porque o animal, o porco, ele não dá valor ao que é precioso, e também nem o cão, tá? Então é isso que a Bíblia se refere a você não ficar pregando para pessoas. Se você pregar para uma pessoa que não é crente, mas ela te ouve e ela entende, é uma coisa. Agora, uma pessoa que te acusa, uma pessoa que xinga você, que tira sarro de você, Salmos 1, verso 1 diz que bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, ou seja, não senta na roda deles, não vai pregar para eles, porque são escarnecedores, são porcos, são cães. Amém? E outra coisa também que a gente lê no verso 7, que muito diz assim, pedi e vos se dará. Aí no final do texto, amado, você tem que ler o texto inteiro para compreender ele. Então muita gente acha que é de vir fazer campanha de 7 dias, de 12 dias que vai dar certo. Não. Jesus diz, no verso 7, está falando aqui, aquele que pedir será dado. Na verdade, o texto está falando, você vê lá no verso 12, refere-se a que se você quer que alguém te abençoe, que Deus te abençoe, então primeiro você tem que abençoar a outros. É isso que o texto está querendo dizer. Primeiro você abençoa, para depois querer ser abençoado. É isso que o texto quer dizer. Então muitas pessoas fazem até campanhas com esse versículo: batei e vos abrirá, vamos bater na porta. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está querendo dizer lá no final que à medida que tu abençoares, tu serás abençoado. Amém? Também nós vemos no verso 21, vai falar daqueles que trabalham para Deus, mas não vão entrar no céu, né? Mateus 7:21, que ele vai dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Está falando daquela pessoa que está na igreja de segunda a segunda, só que ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para ler a palavra, porque ela está ali pelo trabalho, não por Cristo. E essa pessoa provavelmente ela vai receber o dom do Espírito, ela vai receber as coisas do céu por causa do trabalho, tá? A Bíblia chama algumas pessoas de operário, outros de filho. Então tem muitos operários que já receberam galardão aqui e não vão ter galardão no céu, porém vão ter salvação, mas não vai ter galardão, porque já foi pago a eles. Outros se chamarão de filhos, aqueles que doam totalmente a sua vida por amor a Cristo. Esse receberá o galardão. Então no verso 21 está falando daqueles que
pregaram, expulsaram o demônio, mas ficaram dentro de 4 paredes. Só queriam fazer a obra dentro de 4 paredes. Não tem misericórdia pelo próximo, pelo que está perdido. Não quer sair, não quer pregar lá fora. Então esse camarada, ele tem uma fé hipócrita. Ele prega, canta, se veste como crente, usa suas dogmas, mas ele não vai para o céu. E Deus usa esse camarada, Fabiano? Usa, porque Deus usa a pessoa em favor do corpo de Cristo, não em favor dela, porque o dom não é dela, é de Cristo. O nome disso é graça. Aleluia. Capítulo 8 de Mateus, a gente vai ver sobre a cura do leproso. E o leproso, ele tinha que se apresentar a um sacerdote. Ele tirava a roupa na frente do sacerdote, aí o sacerdote via que ele estava limpo, escrevia uma carta e enviava ele então de volta para a sociedade. Então, se alguém questionasse, ele tinha a carta do sacerdote para dizer que estava liberado para voltar para dentro da cidade. Porque se um leproso fosse pego dentro da cidade, sem falar que era leproso, e tocasse alguém, ele podia ser morto por apedrejamento, porque a lepra não tinha cura naquela época. Eles tinham que andar com sino, tocando, leproso, leproso, não se aproxima. E também, lá no verso 8, você vai ver sobre o centurião que tinha uma serva doente, e ele vai buscar Jesus, e Jesus olha para ele e fala: eu vou entrar lá. Ele diz: não entra, porque eu não sou digno que tu entre na minha morada, mas eu sou um homem de autoridade. Se eu falar para o soldado ir, ele vai. Se eu falar para ele vem. A Bíblia diz que Jesus amou aquele cara, e em Israel ele nunca viu uma fé tão grande. Ou seja, aquele camarada tinha mais fé que os 12 discípulos juntos. Olha que tremendo, hein? Um centurião. E no verso 14, Pedro leva Jesus para curar a sua sogra, e no caminho ele vai expulsar um demônio. Qual que é a curiosidade aqui? É que desde o Antigo Testamento até Jesus, ninguém expulsava demônio, somente Cristo expulsava demônio, começou a expulsar demônio. No Antigo Testamento ninguém expulsava demônio. Davi tocava a harpa e os demônios se acalmavam. Os demônios não saíam de Saul, não era expulso, ele se acalmava, ele sempre ficou endemoniado. Então, até Jesus ninguém expulsava demônios. Jesus, no Novo Testamento, começa de Mateus expulsando demônios. Verso 23, Jesus acalma a tempestade. Jesus, ele fala para o barco, ele diz: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus que ia para Gadara. Só que os demônios que estavam nos gadarenos vêm ao encontro de Jesus no mar. A Bíblia diz, Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra a potestade do ar, ou seja, que se move na natureza. Então, os demônios vieram para derrubar o barco, mas Jesus venceu eles no mar. Então, quando Jesus chega em Gadara, eles já estão derrotados, eles se prostram, porque eles não conseguiram derrotar Jesus. Ou seja, antes de tu receber a bênção, sempre vai ter uma batalha antes. Glória a Deus. Capítulo 9, Jesus cura um paralítico, e os camaradas, os fariseus, se levantam contra Jesus, porque eles estavam mais preocupados com a reputação, porque não poderia curar no sábado. Eles estavam mais preocupados com a reputação do que salvar uma pessoa. E hoje em dia é assim, né, amados? Tem muitos líderes aí religiosos que, por amor à sua reputação, ele mata as outras. Ele não se preocupa com a alma, ele mata mesmo. No verso 12, quando Jesus se assenta com os discípulos, quando Jesus se assenta com os republicanos, os fariseus vão reclamar para ele. Falei: cara, como é que tu senta com o cobrador de impostos? Como é que você senta com os republicanos? Aí Jesus fala assim: Jesus diz que vocês não querem saber de misericórdia, vocês querem saber de sacrifício. No Novo Testamento, nada é por mérito, nada é por sacrifício, somente pela graça. E a graça, ela vem mediante a misericórdia de Deus, favor não merecido. Então os fariseus, os religiosos da época, espiavam a sua fé por sacrifício. Então eles não tinham misericórdia do próximo, eles faziam segundo o que eles achavam pelo sacrifício, que
você tinha que se mutilar, se machucar, tinha que ofertar, você tinha que fazer um sacrifício. E Jesus veio e acabou com esse negócio do sacrifício, não precisa mais. Agora é pela graça, agora é pela misericórdia. Aí depois a gente viu que o filho do sacerdote, né, do fariseu chamado Jairo, tinha 11 anos e essa criança ela morre. Então Jairo manda chamar Jesus. Aí no caminho que Jairo encontra Jesus, Jesus fala que vai com ele e encontra a mulher do fluxo de sangue. E no caminho Jesus cura aquela mulher que está ali com uma hemorragia há mais de 12 anos. Ela está com uma hemorragia, ou seja, ela não parava de menstruar, tinha hemorragia ali 24 horas. Então ela era impura, ela não podia nem estar dentro da cidade. Mas olha a fé dela, ela toca na orla do manto e Jesus sente que saiu virtude e ela é curada. Depois que Jesus cura ela, vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Algo profético aqui: Jesus jamais vai ressuscitar uma nova geração, né, que está morta, uma nova geração, que é a filha de Jairo, sem primeiro curar a geração atual. Então se lance, Deus está levantando uma nova geração, mentira. Se Deus tiver que levantar uma nova geração, então o sacrifício da cruz caiu por terra. Jesus primeiro vai sarar a religião que está aí, ele vai sarar as que estão aí, para depois ressuscitar uma geração nova. Não é que é uma geração nova, a geração já está ali, mas ela está morta. Ela está morta espiritualmente, ela só está pensando no dinheiro e nas coisas daqui. Eles vão para a igreja para consumir o evangelho para eles, não para ir adorar a Deus, né? As músicas são para o homem, as mensagens são de afago, não são de confronto. Então é uma nova geração que está morta, porém Jesus já está ressuscitando. Tem uns focos por aí de novos ministérios que Jesus está ressuscitando, e essas velhas Deus vai curar elas e os lobos lá vão cair por terra e Deus vai trazer um renovo. Amém? Outra coisa, no verso 27, quando Jesus cura os cegos, Jesus para por um motivo. Qual motivo? Eles chamam Jesus pela sua descendência: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, o cego estava enxergando mais que a população que estava ali. Foi por isso que Jesus parou. Ou seja, não é só chamar a Cristo, é como você chama. Não é só você chegar a Cristo, mas como você chegar a Ele. Amém? Glória a Deus. O verso 34 vai dizer que os fariseus diziam que Jesus expulsava demônios com demônios. Ou seja, tudo que a religião não consegue controlar, para ela é demônio. Então, isso é normal, porque às vezes você vê pessoas usadas por Deus que pregam, fazem a obra, mas tu vai falar com o pastor religioso e fala: não, ali é demônio, porque o camarada lá não usa gravata, como é que ele pode expulsar demônio? A irmã lá está de calça, como é que ela expulsa demônio? Isso aí é demônio. Então cuidado, tudo que a religião não controla, para ela é demônio. E no tempo de Jesus não era diferente, a história só se repete, tá? Capítulo de número 10, vamos lá. No capítulo 10 começa com a vocação, a missão, aliás, dos discípulos de Jesus. Os discípulos representam a igreja. Qual é a missão da igreja? Indo pregar o evangelho, dizendo que chegai ao reino, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deis. Ou seja, a missão da igreja é ressuscitar morto, a missão da igreja é curar enfermo, a missão da igreja é expulsar demônio, e tudo isso de graça. Pastor Fabiano, por que hoje morto não ressuscita? Por que hoje poucas pessoas são curadas? Por quê? Porque se para pregar o povo está cobrando, irmão, tu acha que Jesus vai ressuscitar morto? Se o camarada for numa igreja chamada Jesus Foi Ali Já Volta, um exemplo, e ele cobrou 5.000 para pregar naquela igreja, e aquela igreja está sendo gravada live, e naquela live ele ressuscita o morto, o camarada que cobrava 5.000 para pregar 2 horas, esse mercenário,
ele vai querer cobrar 100 mil, porque ele ressuscitou morto. Então, por causa dos falsos mestres, por causa das heresias e dos lobos e dos cães que estão nos púlpitos hoje, não há ressurreição dos mortos, infelizmente, por causa do excesso de heresia. Deus jamais vai dividir a glória dele com outro, mas ainda tem os anônimos. Nós não vemos na mídia, mas olha, na África os mortos ressuscitam. Tem muitos lugares, Equador, Nigéria, que os mortos estão ressuscitando. Cristo está ressuscitando, mas não está na mídia. Por quê? Porque quem está lá é a igreja perseguida, que se eles souberem que Cristo, que o camarada cristão, ele morre, então lá não tem liberdade para cultuar. Então a pessoa está enferma, com medo de ser presa, ele chama o pastor, o missionário ora, o cara ressuscita, o cara é curado. Diferente do Brasil, que pensa que é alguma coisa, mas não é nada. Nós brasileiros temos muito a aprender, irmão. Aleluia. Bora lá. Continuando. E no verso 33 tem outra curiosidade. Jesus também diz no capítulo 10, verso 33, que todo aquele que negar a Cristo, naquele dia, ele também os negará perante o Pai. Ou seja, todas essas pessoas que você prega Jesus para elas e elas não o aceitam, ou aquelas que são cristãs, mas têm vergonha de mostrar a sua fé, naquele dia, Deus também os negará perante o Pai. É forte isso, querido, é forte. Capítulo de número 11, lá no verso 4, vai falar sobre João Batista. E João Batista, no verso 4, ele tem uma crise de identidade, ele está preso, então ele manda chamar os discípulos para perguntar se verdadeiramente Jesus é o Cristo. Olha que interessante, João Batista, ele pegou Jesus nos braços, batizou Jesus, ouviu a voz de Deus, viu o Espírito Santo descer sobre a cabeça de Jesus, mas quando ele está preso, ele queria ter certeza que Jesus era o Messias. Ou seja, João Batista veio preparar o caminho para Cristo, só que quando ele fica preso, ele vai preso, a sua fé é questionada, o seu propósito é questionado. Então tem muitas pessoas que é assim, querido, igual João Batista, vê o milagre, só que na primeira tribulação, a primeiro problema, ele já quer se desviar, vai embora da igreja, esquece tudo que Deus fez por ele. Jesus curou o filho do cara, mas mesmo assim ele se desvia. Quantas pessoas, irmão, foi curada na nossa igreja e hoje estão desviadas? Só queriam a benção. Acha que esse tipo de gente vai para o céu? Não vai. Outra coisa, no versículo 30, Jesus, do capítulo 11, Jesus disse que a sua obra, o seu jugo é leve e suave. Ou seja, toda obra que você fizer no teu ministério, na tua igreja, que está pesando aos teus ombros, não é de Deus. Porque a obra de Deus, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Na obra de Deus ninguém paga preço, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Se alguém está pagando o preço, está pagando para o diabo, porque o diabo é que quer sacrifício. No tempo de Cristo nós não temos sacrifício, é pelo amor, é pela graça. Então tudo aquilo que é imposto, que você é obrigado a fazer, não vem de Deus, querido. Se você não fizer de coração, Deus nem recebe. Então a obra de Deus é por amor e não por imposição, tá bom? E finalmente capítulo 12 é o seguinte, começa falando que Jesus é maior que o sábado, por isso que nós cristãos não guardamos o sábado, porque Jesus é maior que o sábado, nós estamos num novo tempo, tá? Verso 9, Jesus cura um homem no sábado, e os fariseus ficam bravos, e dali montam um conselho para matar Jesus. Ali vai se cumprir mais uma profecia que está em Isaías 42. Então, quando Jesus cura o homem no sábado, os fariseus chamam toda a sua cúpula e agora eles começam a tramar uma forma de matar Cristo. E tinha que isso acontecer para se cumprir a profecia de Isaías 42. Você lê lá, você vai entender. Glória a Deus. Verso 22. Somente o povo reconhece que Jesus é o Messias. Se não fosse o ciúme dos fariseus, porque eles tinham ciúme de Jesus, porque Jesus curava, e Jesus não usava aquelas roupas do fariseu,
Jesus não fazia ritos, nada disso. Jesus não andava segundo o dogma da tradição judaica. E eles tinham inveja. Se eles abrissem o olho e entendessem quem era Cristo, o povo teria facilmente aceitado a Cristo. Mas olha que interessante, os fariseus, que eram guardadores da lei, não entendiam quem era Cristo, mas o povo entendia. E hoje não é diferente, querido. Hoje muitas igrejas pregam a Cristo, mas não vivem Cristo. Colocam dogmas, regras, peso sobre o seu povo, achando que é por sacrifício, e não é por sacrifício. Então esse tipo de denominação que coloca regras, que você tem que usar uma vestimenta tal, que você não pode andar assim, não pode andar assado, esse tipo de coisa não vem de Deus. Isso é coisa de religioso. Mas o povo conheceu Jesus pelos sinais, como se Jesus sempre disse, a árvore, aliás, é conhecida pelos seus frutos. Amém? Verso 31. Jesus diz que existe um pecado que Deus não perdoa. Você sabia que existe um pecado que não tem perdão na Bíblia? Isso mesmo. No verso 31, os fariseus diziam que Jesus estava fazendo os milagres por Beuzebu, ou seja, por demônio. E Jesus disse, olha, você pode falar de mim, pode falar do Pai, pode julgar, mas falar mal do Espírito Santo não. Então toda aquela pessoa que blasfema, que xinga o Espírito Santo, ou atribui a obra do Espírito Santo a Satanás, ele está blasfemando. Esse camarada já assinou sua sentença e não vai para o céu, ele vai para o inferno. Não tem perdão, tá? No verso 35, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele vai dizendo e faz uma parábola e fala assim, nem tudo que entra na boca do homem é pecado, mas sim o que sai, porque o que sai da boca do homem sai do seu coração. Então se ele fala besteira, é porque a alma dele está podre. Se ele é um camarada que só murmura, que é um camarada que fala palavrão, é porque a boca demonstra como é que está o caráter, como é que está o coração. Então a boca fala que o coração está cheio. E por último, Jesus chama os que fazem a mesma obra que ele de família. No último versículo, vai ver Jesus pregando e a família de Jesus chega lá. Quem que é a família de Jesus? Maria, seus 4 irmãos e suas irmãs. Aí Jesus está pregando, alguém diz, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali. Aí Jesus olha para quem falou e disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois em verdade vos digo, todo aquele que faz a obra da vontade do meu Pai, estes sim são minha mãe e meus irmãos. Jesus está falando o quê? Que se Maria e seus irmãos não fizessem a obra junto com ele ali, eles não eram colocados como irmãos de Cristo, como parente de Cristo. Porque para Cristo, alguém só é da família se faz a vontade do Pai. Aleluia! Então, e ali alguns discípulos ficaram em parafuso. Como é que esse cara rejeita a própria mãe? Não, ele não está dizendo rejeitando a mãe. Ele está falando que se a família que está lá fora não entrasse, se assentasse para ouvi-lo, não iriam também fazer parte do reino dos céus, juntamente com os que estavam ali. Entendeu? Glória a Deus. Então, esses foram os seus capítulos. Bora para o próximo? Deus abençoe.